A Bíblia nos orienta a olhar para o futuro com boa esperança e com fé. E eu creio, amado, que quando nós colocamos a palavra de Deus como a fonte principal de direção para todos os passos que nós vamos dar para as nossas vidas, quando nós colocamos a palavra de Deus, a Bíblia, para nos orientar em todas as decisões importantes, seja elas na área emocional, você que vai escolher, quem sabe, em 2023, a sua futura esposa, o seu futuro esposo, quem pode dizer amém? Pouca gente pegou aí. Fala, Jeová. Você tem que crer, amém? Na área emocional, na área familiar, eu creio que Deus vai trazer restauração tremenda para a sua família, para a sua casa. Quem pode dizer glória a Deus? Vai acontecer, gente. Deus está interessado no seu bem-estar emocional. Deus está interessado no seu bem-estar físico. Ele quer que você prospere na vida financeira. Ele quer que você prospere na sua vida familiar. Deus está interessado na sua saúde, no seu bem-estar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que crer que Deus está trabalhando para isso a nosso favor. E quando nós colocamos a nossa vida, pautamos todas as decisões da nossa vida na palavra de Deus, em oração, as coisas acontecem. No livro de Ruth, capítulo 1, eu vou falar sobre essa história. Eu vou falar que eu acredito que Deus está no comando da minha história. Se tem algo que me traz paz, se tem algo que traz sossego para a minha alma, se tem algo que me faz seguro, mesmo no meio de um cenário de instabilidade, mesmo em meio a um cenário de dificuldade, se tem algo que me traz segurança, é a convicção e certeza que Deus está no comando da minha história. Aí no livro de Ruth, capítulo 1, vai dizendo que no tempo em que os juízes julgavam sobre a terra, tempo dos juízes, que era um tempo de estabilidade, porque no tempo de juízes, era um tempo em que, às vezes, a nação de Israel estava lá no apogeu, cheio de fé, prosperidade acontecendo, e de repente o negócio caía. Aí ia para a apostasia, aí ia para um tempo de dificuldade, de escassez. Aí levantava o juiz, o novo juiz, aí subia, e ficava assim. Então, inclusive o livro de Juízes termina assim: no tempo dos juízes, cada um fazia o que bem entendia. Quando você faz o que você bem entende, você está trilhando um caminho de fracasso, um caminho de sobe e desce. E diz que no tempo em que o juiz julgava a terra, havia um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém de Judá, um efrateu de Belém de Judá. E a notícia era que haveria uma certa instabilidade em Judá. Ia faltar pão, e esse homem toma uma decisão, vende tudo que tem, pega suas terras e vende, pega sua família e vai para a terra dos Moabitas, viver em outro lugar. E a Bíblia diz que esse homem morreu, o Elimeleque, por causa de uma notícia de uma possível fome na terra que ele morava, tomou a decisão de sair com a sua filha, sua família, e assim morreu. Eu fiquei pensando, por que esse Elimeleque toma uma decisão tão importante na vida, o qual lhe causou tanto prejuízo? Sabe, amado, quando eu falo que todas as decisões da sua vida têm que ser pautadas na palavra e tem que ser em oração, é porque isso deve ser a coisa mais importante da sua vida. Dificilmente, preste atenção no que eu vou lhe dizer, dificilmente alguém vai errar na vida quando ela toma decisão buscando profundamente
exaustivamente a direção de Deus na sua palavra e em espírito de oração. Dificilmente essa pessoa erra. Elimeleque não fez isso. E é interessante que Elimeleque tomou uma decisão, não foi por causa da fome, foi por causa do medo da fome. Quantas pessoas estão tomando uma decisão por causa do medo? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim para mim: pastor Paulo, eu vou sair do Brasil porque aqui há um cenário de instabilidade. E a maioria dessas pessoas que eu converso são pessoas que têm uma certa segurança aqui. E estão dispostas a abrir mão de toda essa segurança para enfrentar uma vida sem nenhuma segurança. Não estou dizendo que a pessoa não possa fazer isso. Eu estou dizendo, se fizer isso, faça debaixo de orientação de Deus e debaixo de oração. Se assim o fizer, assim você terá sucesso. Mas o medo tem levado pessoas a tomarem decisões que podem prejudicar a história da sua vida. O medo. Quando eu estava vindo para cá nessa manhã, eu preguei nas 2 reuniões da manhã essa palavra, estava eu e minha esposa conversando sobre essa palavra, sobre a situação, e eu falei assim: amor, às vezes o Elimeleque precisa morrer dentro da gente. Às vezes o Elimeleque precisa morrer. O que é o Elimeleque? Aquele que toma decisão precipitada, aquele que toma decisão sem buscar a orientação de Deus, aquele que toma decisão sem oração, aquele que toma decisão sem conselhos espirituais. Realmente, esse Elimeleque precisa morrer para que tudo que eu fizer na vida, eu faça debaixo da direção de Deus. Debaixo da direção de Deus. Então esse homem tomou uma decisão forçado pelas circunstâncias. Amado, é um perigo você tomar uma decisão forçado pelas circunstâncias. A Bíblia conta a história também de um rei chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Saul. E ele estava indo muito bem no seu reinado, conquistando terras para Israel. Mas um certo dia, ele ia sair para uma batalha, e o costume naquela época, em que quando o rei saía para a batalha, o sacerdote vinha e oferecia um sacrifício a Deus, orava e abençoava o exército para sair para a batalha. Eles não saíam para uma batalha sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus. Não saíam. E um dia eles iam fazer isso, e o profeta, que era o sacerdote naquela época, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel, né, era aquele encarregado de fazer isso. E você lê na Bíblia que fala que Samuel atrasou. Mas na verdade Samuel não atrasou. Samuel estava no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Tem a hora certa e o tempo de Deus. Saul, preocupado com o atraso suposto de Samuel, vai lá e oferece ele um sacrifício a Deus. Quando Samuel chega e diz: o que você está fazendo, cara? Você não tem essa autoridade. Não é só porque você é rei que você vai exercer um ministério que não é cabível. O ministério sacerdotal não cabe a você. Você fez algo fora do seu campo de autoridade. Sabe qual foi a resposta de Saul para Samuel? O povo começou a me pressionar, e forçado pelas circunstâncias, eu tomei essa decisão. Samuel falou: pois então, o seu reino será tirado de ti, e Deus vai dar a ele alguém melhor do que você, porque você não sabe obedecer. Não deixa as circunstâncias roubar a sua obediência. Obediência, amado,
necessariamente não quer dizer você compreender o que está acontecendo. Obediência quer dizer que você acredita que Deus está no comando da sua história. Eu obedeço porque eu creio. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Forçado para a circunstância, eu tomei essa decisão. E assim fez Elimeleque. Medo de uma suposta fome, forçado pelas circunstâncias, toma uma decisão do qual lhe causaria muito prejuízo. E interessante que quando ele morreu, seus dois filhos, vai mostrar o texto, Quilion e Malom, deveria pensar assim: puxa vida, nosso pai tomou uma decisão que não deveria tomar, vamos voltar então para a nossa terra. Não, eles permaneceram, casaram-se e permaneceram mais 10 anos na terra de Moabe. O que aconteceu? A Bíblia diz que morreu também Malom e Quilion. Não prestar atenção nos sinais que Deus dá é falta de sabedoria. Às vezes Deus está dando um sinal para você que você não deve persistir em um certo caminho, e você às vezes insiste em permanecer naquele caminho. Preste, atenção nos sinais. Eu já falei isso aqui um tempo atrás, e volto a repetir porque isso é muito importante para a construção da nossa história. Porque isso é muito importante para que você tenha sucesso na sua empreitada espiritual. Isso é muito importante para que você seja bem sucedido na sua carreira cristã. Preste atenção nos sinais. Quantas coisas seriam evitadas se nós olhássemos os sinais que Deus está dando? Morreu os dois. Aí de repente, a história começa a aparecer e mudar. A Bíblia diz que Noemi ficou lá sozinha. Noemi, esposa de Elimeleque, viúva, agora com 2 noras viúva, Orfa e Ruth. E um dia, voltando dos campos de Moabe, Noemi recebe a notícia: as coisas em Judá mudaram, porque Belém significa terra do pão, e Deus sempre dá pão para a terra do pão. A terra do pão nunca vai ficar sem pão. Pode passar um momento de dificuldade, mas sem pão a terra do pão não fica. E ela ficou sabendo que Deus estava mudando a situação em Judá, em Belém, e ela, voltando da colheita com as suas 2 noras, começa a conversar com elas, e diz: minhas noras, eu estou viúva, e vocês também estão viúvas. Vocês são moabitas, eu sou israelita. Eu vou voltar para a minha terra, porque que esperança eu tenho de dar um bom futuro para vocês? A vida me amargurou, e eu não tenho esperança nenhuma para oferecer a vocês. Faz o seguinte: volte para a terra de vocês, fica aqui na terra de vocês, e construa a vida de vocês. E ela fala assim: porque eu já sou velha, e o costume naquela época é o seguinte, que quando morria uma mulher que ficava viúva, o irmão do cara que morreu casava com a viúva, mas morreu os dois, e ela fala assim: e mesmo que eu tivesse filho, casasse, tivesse filho, não seria justo esperar que esses filhos crescessem e vocês ficassem esperando? Olha só que dificuldade que vai ser. Imagina lá 2 jovens olhando para 2 velhinhas assim, Então, filho, não tem esperança comigo, a minha vida já está amargurada. Aí fala para Orfa, as 2 choram, Orfa chora, porque as 2 aqui amavam Noemi, as 2 começam a chorar, e aí ela insiste, aí Orfa: tá bom, minha sogra. Eu chamo de dois tipos de crente, né? O crente Orfa e o crente Ruth. Daqui a pouco você se identifica se você é Orfa, se você é Ruth. O crente Orfa, gente boa, mulher boa também, né? Uma mulher legal, ficou com a sogra esse tempo todo. Tá bom, minha sogra, você me convenceu, os seus argumentos me convenceram.
A racionalidade me convenceu. A racionalidade aponta para um tempo de muita dificuldade com você, sem esperança, sem expectativa, como você mesmo diz. Então eu vou permanecer aqui. E abraçou, chorou muito com Noemi. E foi embora, a órfã foi embora, aquela que andou tanto tempo com essa mulher. Aí Noemi vai para Ruth, está vendo a sua cunhada foi embora, vai também, filha. Deixa eu sofrer sozinha. Vai embora. E Ruth fala assim: aonde você pisar, pisarei eu. Aonde você dormir, dormirei eu. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E longe de mim, que não seja somente a morte que me separe de ti. Uau! O que Ruth viu que Noemi não viu? A expressão de Ruth mostra o que ela viu. O seu Deus será o meu Deus. Noemi, eu andei com você o tempo suficiente para conhecer o Deus verdadeiro. Eu sei que o Deus verdadeiro sempre tem um plano. Eu sei que o Deus verdadeiro nunca desampara um filho seu. Eu sei que o Deus verdadeiro é o Deus que vai guiar você em toda a nossa trajetória. O seu Deus, Noemi, é o meu Deus. Eu deixei os costumes do meu povo. Eu deixei os deuses do meu povo. Eu saí de toda aquela coisa que eu fazia antigamente para assumir o Deus que você tem, e nem a morte me afastará de ti, Noemi. Uau! Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus deixando para alguns discípulos que queria segui-lo. Jesus, vamos seguir o Senhor, vamos seguir o Senhor. Era tempo de Jesus curando todo mundo, Jesus operando milagres, vamos seguir o Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: olha, as raposas têm os seus covis, que são tocas. Os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Sabe o que Neemias descobriu, amado? Que Ruth descobriu, que Orfa não descobriu? Que seguir Jesus não é busca de felicidade. Seguir Jesus é a certeza de que Deus estará do seu lado. Seguir Jesus, amado, não é uma oferta de felicidade. Seguir Jesus é a certeza e a promessa de que em todos os momentos da sua vida Ele vai estar do seu lado. E assim vai essas duas de volta para Israel. Uau! Duas viúvas. Aí Ruth vira para Noemi: então, minha sogra, e agora? O que nós vamos fazer? Eu estou aqui para seguir as suas orientações. Noemi vira para Ruth e fala: Ruth, minha filha, nós não temos casa, nós não temos morada, nós não temos terra, nós somos viúvas. Como tempo de fartura em Israel, tempo de colheita, faz o seguinte: vai lá no campo de colheita e vai atrás dos homens que colhem, porque eles vão indo e vai ter um controle de qualidade, né? Eles vão pegando as espigas boas e guardando, e as espigas ruins eles vão deixando para trás. Você pega as espigas ruins. Ruth, obediente. Obedecer não é andar por vista, obedecer é andar por fé. Obedecer não quer dizer necessariamente que você compreende. Obedecer significa que você sabe que Deus está no controle da sua história. E Ruth, pegando as espigas mirradas, chegava em casa, as duas se separavam, pegava com a espiga, pegava uns grãos daqui, uns grãos dali, ia separando os grãos daquelas espigas bem ruins. Dia após dia fazendo isso. Um dia está lá, fazendo o mesmo trabalho, e um homem chamado Boaz
chega, olha assim e pergunta para os seus trabalhadores: quem é aquela mulher? Eu acredito que Ruth era bem bonitinha. Bem bonitinha. Mas quem é aquela jovem? Aí fala para Boaz: Boaz, aquela é Ruth, a nora de Noemi, as duas que ficaram viúvas. Ela vem todos os dias aqui catar as espigas que caem, que sobram. É essa tal de Ruth, que deixou a terra dos Moabitas, deixou o seu povo, deixou o seu Deus, para seguir a sua nora e ajudar a sua nora a sobreviver? Isso chamou mais a atenção de Boaz ainda, porque deixa eu deixar uma dica para vocês aqui, né? Melhor do que a beleza é o caráter. Amém? Se você encontrar um rosto bonitinho, a primeira preocupação que você deve ter é se por detrás daquele rosto bonitinho existe uma pessoa de caráter. Fica a dica para vocês aí. Aí Boaz fala assim: então faz o seguinte, eu gostei dessa jovem, ela é uma mulher de caráter. Ele não estava com intenção nenhuma, viu, gente? Ele não estava com intenção nenhuma, eu já li esse texto exaustivamente. Ele não estava com intenção nenhuma. Ele falou assim para os seus trabalhadores: faz o seguinte, deixa umas espigas boas ficarem para trás, porque ela merece. Deixa umas espigas boas ficar para trás. Aí, naquele dia, Noemi ficou: nossa, opa, moço, essa aqui você está deixando cair aqui, não está não? Não, pode ficar para você, é a ordem do chefe. Como é que é? É ordem do chefe, pode ficar para você, menina. Porque ela, caramba, alguma coisa está acontecendo aqui. E começou a colocar, chegou em casa toda alegria: Noemi, você não sabe o que aconteceu. Olha aqui, nossa menina, quantas espigas boas. O que foi? Então, eu estava lá colhendo na plantação do homem chamado Boaz, e ele deu ordem para os trabalhadores dele deixarem espigas boas sobrarem para mim. E ela disse: menina, Boaz, menina, você não sabe, Boaz pode ser o nosso resgatador. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as terras que Elimeleque tinha vendido, cedido para as pessoas para sair da terra, poderiam ser resgatadas por alguém da família, por alguém que podia chegar e dizer: olha, eu quero resgatar essas terras e comprar de volta. Então, ele poderia resgatar, e ao resgatar esta terra, ele ganhava o direito de casar com a Ruth, nora de Noemi. Ele poderia ter escolhido entre Noemi e Ruth, né? Mas ele não ia escolher Noemi. Aí também já é demais, né, pastor? E nem Noemi queria. Por quê? Por causa do conselho que Noemi deu para Ruth. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei aqui que para você não errar na vida, você tem que estar familiarizado com a Bíblia. Só tome decisão depois que você lê a Bíblia. Pastor, mas a Bíblia tem resposta? Tem, para tudo. Eu provo para você que a Bíblia tem resposta para tudo. Eu disse para você que você deve tomar uma decisão pautada em oração. Ora mais, jejua, vai para o monte, passa a noite no monte orando, até ter paz para tomar uma importante decisão na vida. Terceira coisa, tome decisão debaixo de orientação espiritual, de alguém que já andou uma milha mais do que você, de alguém que pode, você olhando para a pessoa, diz: essa pessoa tem comunhão com Deus. Noemi fala para Ruth: filha, você vai fazer o seguinte, obedecer não significa necessariamente compreender. Você vai fazer isso, não me pergunta por quê, mas você faz isso. Esse homem, é costume dos homens depois da colheita, deitar lá no seu, era um tipo de silo, né, um galpão onde guardava todas as sementes. Eles deitam lá para descansar, e você vai chegar lá e vai cobrir os pés dele
e vai se deitar num canto, do lado. Noemi, Ruth, obediente à sua sogra Noemi, foi lá, fez o que ela mandou, colocou. Quando ela acordou, uau, o Boaz disse: menina, você está aqui? Sim, eu estou aqui. A minha sogra Noemi mandou fazer isso. O que você fez? Você me deu direito de resgate das suas rendas e de casar com você. Aí ele fala assim: agora eu já te admirava porque você é bonitinha. Eu te admirava por causa do seu caráter. Agora eu te admiro muito mais, porque você poderia ir atrás de outros jovens, mas veio atrás de mim. Aí ele fala assim para ela: fica quietinha, não conta nada para ninguém. Não conta nada para... mas tem hora que você tem que fechar a boca, sabia? Tem muita gente que fala demais. Tem hora que você precisa segurar a onda. Não revelar os planos que você tem até que seja o momento certo para revelar. Muitas pessoas: pastor Paulo, nós compramos a área. Nós já tínhamos comprado, eu e Pedro já tínhamos comprado. Mas falei assim: nós só vamos, falei, Pedro, só vamos revelar na hora que tiver tudo concretizado. Não vamos deixar ninguém melar o nosso negócio. É, Pedro? Você tem que falar as coisas na hora certa, cara. Ela ficou quietinha, Ruth. Aí Boaz foi lá na cidade e disse: olha, eu e mais alguns aqui temos o direito de resgatar as terras de Elimeleque. Alguém aqui quer fazer isso, quer dar o preço que é cabível para resgatar essas terras? O interesse de Boaz não era a terra, o interesse de Boaz era a Ruth. Mas ninguém sabia. Aí não quero, e Boaz falou: pum, eu resgato. E foi lá, casou com Ruth. Deixa eu falar para você 3 coisas importantes nessa história. Primeiro, uma boa escolha traz uma boa oportunidade. Sempre uma escolha certa vai abrir uma nova oportunidade para você. Quando Ruth e Noemi estavam lá colhendo milhos, viúvas, sem expectativa de futuro, de repente as coisas mudaram, porque as coisas mudam. Sempre uma oportunidade boa vai aparecer para você quando você fizer uma boa escolha. E de repente um homem foi lá e resgatou e casou com Ruth, aquela que estava vivendo numa terra estranha, colhendo espiga de milhos para sobreviver, agora já é uma mulher rica, uma mulher que tinha uma mesa farta, que tinha tudo. Por quê? Porque ela fez uma boa escolha. O seu Deus será o meu Deus, a sua terra será a minha terra, o seu povo será o meu povo, onde tu pisares, pisarei eu. E quando ela faz essa escolha, amado, Deus já estava construindo a história dela. Nós precisamos acreditar que Deus silenciosamente, misteriosamente está trabalhando ao nosso favor para construir a nossa história. Mas eu tenho que andar em obediência. Quem anda em obediência, quem faz uma boa escolha, a escolha por Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, quem coloca Jesus em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscai, portanto, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amados, busque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, busque em primeiro lugar na sua vida Deus. Não olhe para as circunstâncias, não deixe a situação adversa controlar você, não deixe o medo dominar você. Ande por fé e não por vista. Acredite que Deus está no controle da sua história. Uau! Uma boa escolha revela um plano maior. Deus tinha um plano maior.
Amado, Deus trabalha de maneira misteriosa. Boaz casa-se com Ruth, tem o primeiro filho. Noemi pega aquela criança na mão e glorifica a Deus. Deus, obrigado, porque eu achei que a minha vida seria amarga, mas o Senhor converteu a maldição em bênção. O Senhor transformou a minha vida de forma maravilhosa, Deus. Eu não esperava por essa alegria, eu não esperava por esse momento na minha vida. Agora eu seguro uma criança nos meus braços, o meu neto, eu seguro em meus braços. E colocou o nome daquela criança de Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. Davi se tornou o grande rei de Israel. Deus sempre está trabalhando para um plano maior. Deus estava trabalhando todo o tempo que através de Ruth, o rei Davi viesse ao mundo. Você tem noção da proporção que é isso? De alguém que sai de trás de um saco de milho mirrado para se tornar parte da genealogia de Davi? Uau! Quem faz uma boa escolha, amado, recebe a sua recompensa. Noemi e principalmente Ruth, além de ter um livro dedicado a ela, Ruth entra na genealogia de Davi. 5 mulheres são mencionadas na genealogia de Davi. E uma delas, 5 mulheres são mencionadas na genealogia de Jesus. E uma delas é Ruth. Que recompensa! Que recompensa! Ter o seu nome escrito na genealogia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Uau! Uma boa escolha sempre aponta para uma boa recompensa. Certa vez Jesus pregou uma mensagem muito difícil. E os seus discípulos chegaram para ele e falaram assim: Jesus, ele falou, né? Jesus estava dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele não estava falando que é impossível, estava dizendo que é difícil. Engraçado que a agulha naquela época, eu tive lá em Israel, eu conhecia a agulha lá. Era um buraco no muro assim, ó. E naquela época, o camelo era o meio de transporte. Até hoje lá. E quando o camelo ia entrar na cidade, ele tinha que soltar as bagagens, porque ele não passava com as bagagens naquela agulha. E seguir Jesus, de fato, tem que largar as bagagens para trás. E Jesus falou isso. Aí os discípulos falaram para ele assim: e nós, Jesus, que tudo deixamos para te seguir? Jesus respondeu: ninguém que tenha deixado tudo para me seguir, que não receba já, nesse presente século, aquele que deixou casa, bens e até famílias para me seguir, que não receba 100 vezes mais, aqui e muito mais no porvir. Quem faz a boa escolha, nunca fica sem a sua recompensa. O que você precisa acreditar é que Deus está no controle da sua história.